rapaziada, beleza? Pessoal, vamos dar seguimento aos nossos trabalhos nesse domingão maravilhoso, trazendo aqui mais uma tier list, né? Vocês adoram quando eu trago esse tipo de conteúdo, então resolvi aqui aproveitar que esse domingão tá meio paradão, que não tem tanta coisa assim acontecendo na liga, para trazer mais um conteúdinho de tier list para vocês. E a tier list de hoje vai ser a seguinte: hoje eu irei aqui ranquear os melhores e os piores role players de toda a NBA. E aí, você me pergunta, Luiz, que diabos é um role player? Um role player, galera, de forma bem simplificada, é aquele jogador que não executa um papel de protagonista no elenco, e sim um papel secundário, um papel de coadjuvante. Não é aquele cara que é a segunda opção ofensiva do time e muito menos a primeira. É aquele cara que tem um papel secundário, mas que executa bem esse papel. Bom, pelo menos era para executar bem esse papel. Então, de forma bem simplificada, um role player é um coadjuvante. É um cara que está ali para executar uma função secundária. Então, entendido aqui o que é um role player, vamos aqui às categorias. Eu irei dividir estes 41 jogadores nas seguintes categorias, nas seguintes prateleiras. A primeira é a quase subindo de patamar. É aquele cara que tá muito perto mesmo, de deixar de ser um role player para se tornar uma estrela, para se tornar um protagonista no seu time. A segunda é a elite, é aquele role player de elite, cara, é aquele jogador que executa com maestria o seu papel e que, em muitas ocasiões, consegue ser até decisivo para vitórias. A terceira é a categoria, é a prateleira muito útil, é aquele role player que é muito útil, não chega a ter um papel de elite, mas é aquele cara muito útil que contribui bastante, que é uma peça muito importante para o funcionamento das engrenagens do time. A quarta é a categoria ajuda, é aquele cara que, beleza, tá ali, faz o seu, contribui ali até certo ponto. A penúltima é a não atrapalha, é o famoso não fede nem cheira. É o famoso não fede nem cheira. E a última é a categoria rouba minutos de outros. É aquele cara que não contribui, que não ajuda e que está tirando o espaço de outros jogadores que poderiam contribuir muito mais do que ele. Então, essas serão as categorias que eu irei utilizar para ranquear esses 41 nomes. Você deve ter reparado, você que é mais atento, que o primeiro cara que tá aqui é o Klay Thompson. E eu quero explicar o seguinte, por que o Klay Thompson tá aqui? Há algumas semanas atrás, surgiu uma discussão no Twitter, que acabou se estendendo para outras redes sociais, uma discussão sobre o papel do Klay Thompson hoje na liga. Muita gente estava dizendo que o Klay Thompson ele não era mais o que ele era antes e que o papel dele hoje é o papel de um role player, que ele tem um papel secundário dentro do Golden State Warriors. Ao mesmo tempo que muita gente disse que mesmo o Klay não sendo o mesmo de antes, ele ainda executa um papel muito importante dentro do Golden State, um papel que não dá pra dizer que torna ele um role player, né? Um papel que é mais importante do que de um role player. E eu acompanhei bastante essa discussão, dei o meu pitaco em ocasiões, sabe, específicas, mas na real eu achei essa discussão uma discussão meio vazia, porque pra mim é muito claro, e pra mim já deveria até meio que ser consenso geral, de que o Klay Thompson é muito mais do que um role player, ele é muito mais do que um coadjuvante. O Klay Thompson, ele já executou e ainda executa um papel de extrema importância para esse time do Golden State Warriors. O Klay, ele é, e já faz um tempo que ele é inclusive, a segunda opção ofensiva desse time. Tirando o momento em que o Kevin Durant estava no Golden State, tirando esse momento, em todo o resto
da trajetória desse Golden State Warriors multicampeão, o Klay Thompson era a segunda opção no ataque, atrás somente do Curry, que é brincadeira, é o Curry, né? Então, pra mim, é muito pouco dizer que esse cara, que já foi múltiplas vezes All-Star, sendo uma peça extremamente importante para os 4 títulos que ele conquistou, eu acho que é muito pouco, acho que é até um certo desrespeito colocar o rótulo de role player pro Klay Thompson, porque pra mim o Klay ele já deixou de ser isso. O Klay, há alguns anos atrás, ele estaria nessa categoria aqui, do quase subindo de patamar. Só que hoje, mesmo ele, eu quero deixar isso muito bem claro, mesmo ele não sendo o mesmo Klay Thompson antes da lesão, mas ainda sendo um Klay Thompson muito bom, hoje, apesar disso, ele ainda tá na categoria acima. Então, eu só botei o Klay Thompson aqui pra, né, dizer de uma vez por todas que, na minha opinião, o Klay, ele não é um role player. Então, eu vou até colocar uma categoria aqui só pro Klay, que é a categoria não é um role player. Ele não é um role player. Vou até colocar uma cor de destaque aqui, ó. Vou colocar um laranjinha aqui pro Klay Thompson. O Klay, ele não é um role player. Então eu só coloquei essa categoria só coloquei o Klay aqui pra colocar ele nesta categoria. Então, feito o disclaimer sobre Klay Thompson, vamos aqui iniciar de vez a nossa tier list. Vamos lá! Temos aqui 41 jogadores, vamos aqui para o primeiro, que é o... Deixa eu tirar aqui um pouquinho do zoom, pra ficar mais... Aí, coisa linda. O primeiro nome aqui, galera, é o nosso querido Grayson Allen, do Milwaukee Bucks. O Grayson Allen é um jogador que eu gosto pra caramba, tá? Eu acho ele um ótimo jogador, só que nessa temporada ele tá deixando um pouquinho a desejar. Ele tá deixando um pouquinho a desejar. Eu esperava muito mais do Grayson Allen, porém, eu ainda acho que ele é um cara que ajuda bastante o Milwaukee Bucks. Então, ele vai ficar aqui na categoria ajuda, mas é um jogador que tem um potencial muito bom, tá? Apesar dele ser bem maldoso, né, em algumas faltas, o Alex Caruso, inclusive, manda um alô, eu acho o Grayson Allen um jogador que ajuda bastante esse time do Bucks. Inclusive, no momento em que o Bucks não teve o Chris Middleton, né, por conta da lesão, nos muitos momentos, né, que não teve o Chris Middleton, o Grayson Allen foi um cara muito importante. Mas nessa temporada, por ele estar deixando, na minha opinião, um pouquinho a desejar, ele fica aqui na categoria ajuda. O Aaron Gordon, ele é muito útil, tá? Ele é extremamente útil, ele é um baita de um fit, né, pro Nikola Jokic. Pra mim o Denver acertou muito na contratação do Aaron Gordon. Temporada passada ele demorou pra engrenar, mas nessa ele tá sendo extremamente útil. Não diria que ele está em elite, mas pra mim é um jogador que é bem útil, cara. Ele é muito útil pra esse Denver Nuggets. O Alvarado, cara, eu gosto muito do Alvarado. Gosto muito do Alvarado e pra mim ele ajuda muito o Pelicans, tá? O Pelicans também acertou muito quando achou o Alvarado, né? Temporada passada ele jogou muito bem, teve uma ótima run nos playoffs e nessa temporada, né, ele tá bem. Infelizmente, né, o Alvarado tem lidado com algumas lesões que estão atrapalhando bastante ele, mas é um cara que eu gosto, tá? Eu gosto muito do Alvarado e eu acho que ele tem um papel muito importante pro funcionamento, né, das engrenagens do Pelicans. Defensivamente, inclusive, é um dos melhores jogadores desse time do Pelicans. O Al Horford, o velho é muito útil, cara. O velho é muito útil. É um jogador que é intocável nesse Boston Celtics. Ime Udoka, Joey Matsula, todos esses caras nunca abriram mão do Al Horford. E é um cara que, enquanto estiver jogando, vai ser titular nesse Celtics, porque é um jogador que executa muito bem a sua função. É um jogador que ajuda demais o Tatum e o Brown. Os dois, ele tira muito da pressão desses dois caras, principalmente no lado defensivo. Ofensivamente, é um cara que espaça muito bem a quadra, é um ótimo stretch four, e mesmo com a idade avançada, é um jogador que contribui muito, cara. Então, pra mim, o Al Horford é um jogador muito útil. Ele é muito útil. O Austin Reeves, pra mim, ele é muito útil também, tá? Eu tava pensando se eu colocaria o Austin Reeves aqui no ajuda, só que, na boa, ele é muito útil, cara. É um jogador muito importante pra esse Los Angeles Lakers. Ele vem muito bem do banco. É um cara que eu
consideraria botar no time titular, tá? Sendo sincero, eu consideraria botar o Austin Reeves como titular no lugar talvez até do Malik Beasley. É um cara que tá a cada jogo galgando seu espaço nesse Lakers, vai receber um contrato bem gordinho na próxima off-season e hoje pra mim o Austin Reeves é um dos melhores custo-benefício de toda a liga. Vendo o que ele ganha e vendo o que ele entrega, pra mim ele tem um belíssimo custo-benefício. Então Austin Reeves pra mim entra aqui na categoria muito útil. Harrison Barnes pra mim também é muito útil, mas muita coisa, ele é extremamente útil nesse Sacramento Kings, né? O Mike Brown não abre mão do Harrison Barnes e é um jogador que foi titular por onde passou, né, cara? Foi titular no Golden State, titular no Dallas, titular no Kings. Óbvio, não estou levando em consideração a carreira, que eu tô analisando muito o momento. Mas é impossível não avaliar o Harrison Barnes sabendo que por onde ele passou ele foi titular. É um jogador muito útil. Eu acho que o que melhor define o Harrison Barnes é a expressão muito útil. É um jogador que é muito útil para o seu time. Próxima categoria, próximo jogador aqui é o Bogdanovic do Atlanta Hawks. E, cara, não tem pra onde correr, né, cara? O Bogdanovic, ele ajuda, tá? Ele ajuda. Ah, Luiz, você não vai colocar ele no muito útil? Sendo sincero, eu acho que o Bogdanovic, ele tem sido, nesses últimos 2 anos, um jogador menos consistente do que ele era, tá? Menos consistente do que ele era. Pela falta de consistência, eu não vou colocar ele no muito útil. Eu vou colocar ele no ajuda, tá? Ele ajuda bem esse time do Hawks, mas ele não é, pra mim, hoje, um jogador muito útil. Porque falta um pouquinho de consistência pro Bogdanovic. É um cara que quando ele explode legal. Ele vai muito bem. Mas tem vários jogos em que ele não aparece, em que ele fica sumido. Jogos onde ele termina com 3, 4 pontos somente. Então, pra mim, o Bogdanovic ele vai ficar aqui na categoria ajuda. O Brook Lopes, né, meu amigo? Não tem pra onde correr, né? Elite. Brook Lopes é elite. O Brook Lopes hoje é um dos melhores role players de toda a liga. É um cara que vai disputar o DPOY até o final. É um cara que tem grandes chances de ser eleito o melhor defensor da temporada. Ofensivamente, ele é muito importante para esse Milwaukee Bucks. O Giannis, inclusive, ama o Brook Lopes, porque o Brook Lopes desafoga demais o Giannis em várias posses. Ele é aquela bolinha garantida no corner, atlético, alto, forte. Brook Lopes é um baita de um jogador. Foi muito importante para a conquista do título de 2020 e pode ser muito importante na campanha do Bucks nos playoffs desta edição. Então, o Brook Lopes, pra mim, não tem pra onde correr. É elite. O Buddy Hield... Cara, o Buddy Hield hoje, ele ajuda, né? O Buddy Hield hoje, ele ajuda. Ele já foi um cara muito útil, mas hoje, sendo sincero, eu acho que ele ajuda. A tendência é que temporada que vem ele perca a vaga dele de titular pro Mathurin, que tá voando, que tá sendo bem mais útil do que ele. Então o Buddy Hield, pra mim, hoje, ele entra aqui na categoria ajuda. O Marfin, do Miami Heat, na boa, pra mim, ele fica aqui no não atrapalha, tá? Ele fica no não atrapalha, tá? É um cara que eu, sinceramente, eu não gosto, tá? Eu não gosto do Marfin. Acho que é um jogador muito limitado. É aquele jogador que faz tudo, mas ao mesmo tempo não faz nada. Então, pra mim, é um cara que não atrapalha. Ele não compromete tanto, mas ele também não contribui. Então, pra mim, a categoria perfeita pra ele é a não atrapalha. O Cam Johnson, pra mim, é um... Olha, quase coloquei no Elite. É um jogador muito útil, tá? O Cam Johnson, pra mim, é um cara muito útil. No Phoenix Suns, ele era um jogador de extrema confiança do Monty Williams. E no Brooklyn Nets não está sendo diferente, né? O Jacques Vaughn ama utilizar o Cam Johnson como titular. É um cara que deve ser titular nos próximos anos em Brooklyn. É um jogador que tende a ter um crescimento muito bom nos próximos anos. E hoje, pra mim, é um cara que é muito útil. O Cam Johnson, ele é muito bom na defesa, muito completinho no ataque, faz de tudo, tem uma eficiência muito boa na bola de 3. Então,
Cam Johnson, pra mim, muito útil. O Clint Capela... O Clint Capela, ele já foi muito útil, cara. Ele já foi muito útil. Mas muita coisa. Hoje, pra mim, ele ajuda. Pra mim, ele no máximo ajuda. E caiu muito de qualidade o Clint Capela, né? O Capela, ele tá pra perder a vaga pro Onyeka Okongwu, né? De titular do Hawks. Eu acho que é questão de tempo pro Quinn Snyder fazer essa troca. E com razão, porque o Capela, ele tá muito abaixo do que ele tava antes. Essa temporada é uma temporada muito, muito abaixo mesmo do Capela. Tanto em números como em impacto no jogo. Porque às vezes o cara, né, não tem tantos números, mas tem um grande impacto, né? O Capela não tem isso, né, velho? Então, pra ser sincero, eu vou até botar ele aqui no não atrapalha. Eu vou botar ele aqui no não atrapalha, porque o Capela caiu muito mesmo. Caiu muito mesmo, muito. Brandon Clark é muito útil, mas muito útil. É um cara que, se não tivesse se lesionado, provavelmente concorreria ao prêmio de sexto homem da temporada. Uma temporada muito forte do Brandon Clark. Ele já vinha, né, de um ano muito bom. E esse ano dele é muito, né, muito acima. Ele chegou no Memphis, né, com muita expectativa. Chegou para ser titular, né, só que por conta da ascensão do JJJ, ele perdeu essa vaga. Só que ainda é um jogador que contribui muito, né? O Taylor Jenkins adora o Brandon Clark e eu também gosto muito dele. É um cara que defensivamente ajuda muito, é muito explosivo, é muito atlético. E no ataque, principalmente quando joga com o Ja Morant, é um estouro. Então, muito útil o Brandon Clark. O Robert Covington é cruel, né? Porque eu tô analisando o momento. E o momento do Covington não é bom. Covington basicamente não joga no Clippers. É um cara que ele já foi um jogador muito útil, já foi um dos melhores roleplayers da liga, mas hoje, quando ele entra, ele tá roubando minutos de outro jogador, porque hoje realmente o Covington é um cara que não ajuda em nada. É um cara que não ajuda em absolutamente nada. Assim como, e principalmente como, DeAndre Jordan, né, gente? O DeAndre Jordan... O que o DeAndre Jordan ainda tá fazendo na NBA? Esse é o questionamento que eu faço todos os dias. O que esse cara está fazendo na NBA? Pra mim é incabível o DeAndre Jordan ter um contrato ativo com alguma equipe. Pra mim é algo que não dá, não cabe mais na liga o DeAndre Jordan. Com todo respeito à história dele, mas hoje não dá. O DeAndre Jordan ter um contrato na NBA é uma das grandes atrocidades da liga. O Denver Nuggets ter dispensado o DeMarcus Cousins pra ficar com o DeAndre Jordan é loucura. Então, pra mim, DeAndre Jordan, ele rouba minutos de outros jogadores. O Spencer Dinwiddie, ele ajuda, tá? É um cara que ajuda. Eu não acho que ele é um role player muito útil. Não acho. Apesar dele entregar uma pontuação muito alta, é um jogador que, sabe, compromete muito na defesa. A gente tá falando aqui, nessa categoria aqui do muito útil, de jogadores que contribuem nos dois lados da quadra. O Walsh Reeves é um cara que tem roubado muita bola. O Dinwiddie, ele ajuda em uma parte da quadra, que é no ataque. Então, por conta disso, por esse desequilíbrio do Dinwiddie, eu vou botar ele aqui no ajuda. Steven Adams, pra mim, ele também ajuda. Eu não acho que ele é tão importante quanto o Brandon Clark no Memphis. Eu acho que o Brandon Clark tem um papel mais relevante do que o Steven Adams, mas o Adams ajuda pra caramba. Ele não é muito bom no ataque, ele não é muito bom na defesa, só que ele faz essas duas áreas funcionarem muito bem. Tanto é que o Memphis sente muito a falta do Steven Adams, né? O Memphis é um time que sabe, funciona muito melhor quando tem o Steven Adams. Então, por conta disso, por conta dessa importância que ele tem pro time, eu vou botar ele aqui no ajuda. Mas, mais do que isso, eu tenho uma dificuldade grande em colocar ele. Eu acho que o ajuda, a categoria ajuda é a perfeita pro Adams. Donte DiVincenzo é muito útil, tanto no Warriors como ele foi no Bucks, né? No Bucks ele também era muito útil, e no Warriors ele está sendo mais útil ainda, né? Porque por conta dessa falta de talento vindo do banco, né? O Warriors depende muito de DiVincenzo. Tanto é que na ausência do Andrew Wiggins, o DiVincenzo tem sido titular e tem jogado muita bola. É um cara que eu gosto muito. Eu acho que ele foi uma das melhores contratações feitas nessa última off-season. O valor de mercado dele, pra mim, é até baixo em comparação ao que ele entrega.
Então, DiVincenzo é muito útil. DiVincenzo é muito útil mesmo. Dorian Finney-Smith, pra mim, ele ajuda pra caramba, tá? Eu vou até botar ele aqui um pouquinho à frente dos outros, que é um cara que ajuda muito. Eu ainda acho que falta um pouco mais de ataque pro Dorian Finney-Smith, mas defensivamente é um jogador que defende 3 posições, é um cara que defende dentro, defende fora do garrafão. É um jogador que tem um timing pra roubar a bola muito bom, é um bom bloqueador, defende bem em transição. Eu acho ele um belíssimo defensor. É um dos melhores two-ways hoje da liga. Então, dá pra colocar ele no ajuda. Eu não vou colocar ele no muito útil porque falta um pouco de contribuição no ataque. Mas, pela sua defesa, ele fica no ajuda. O Duncan Robinson está praticando um roubo no Miami Heat, né? Ele está roubando o Miami Heat. Esse contrato que ele assinou com o Miami é basicamente um sequestro, né? Porque o Miami tá dando dinheiro pra ele e ele não entrega nada, né? Ele tá realmente roubando o Miami Heat. Então, não tem nem muito o que justificar. O Duncan Robinson hoje rouba minutos de outros jogadores. Isso é uma atrocidade pra mim, esse cara também ter um contrato na liga hoje, porque ele jogou meia temporada bem, garantiu um contrato milionário e simplesmente parou de jogar basquete. Essa é a verdade. O Grant Williams, posso falar? Temporada passada, ele tava aqui no ajuda. Mas nessa, tá fazendo muita merda o Grant Williams. Hoje, vou dizer, ele atrapalha, mas não tanto. Então eu vou botar ele aqui no não atrapalha, porque não dá pra colocar ele no ajuda. Hoje não dá pra colocar o Grant Williams no ajuda. Desculpa, não dá. Não dá, eu acho que o Grant Williams, ele caiu muito de rendimento e no pior momento possível, né? Que é no momento onde ele está buscando uma renovação, né, de contrato. E é o pior momento possível para um jogador cair de produção, mas ele caiu muito de produção, velho. Então, pra mim, hoje o Grant Williams fica no não atrapalha. Hoje ele tem que ficar no não atrapalha. Josh Hart, ele ajuda. O Josh, quer saber? Desde que ele chegou no New York Knicks, o Josh Hart, ele se tornou um jogador extremamente útil. Então, eu vou botar ele aqui no muito útil. Tanto no ataque como na defesa. Ofensivamente, ele melhorou muito desde que ele chegou no Knicks. Então, dá pra colocar ele no muito útil aqui. A galera vai questionar, mas eu vou bancar. Eu vou bancar o Josh Hart no muito, muito útil. Jonas Valanciunas... ele ajuda, né? O Valanciunas ajuda. Caiu de produção? Caiu, mas ele ajuda ainda. No ataque, na defesa. É um cara que, quando tá saudável, é titular absoluto. Ele ajuda, pô. Valanciunas ajuda. Assim como o KCP, pô. O KCP ajuda. O KCP é um excelente role player. Era um ótimo role player no Lakers. Foi um ótimo role player no Wizards. E está sendo um ótimo role player no Denver. Contribui na defesa, contribui no ataque. É um cara que ajuda. O Kessler Edwards também é outro cara que rouba minutos por onde passa. É um jogador que, sinceramente, eu não entendo o porquê que ele tem espaço ainda na NBA. É um cara que, pra mim, não tem nível de NBA e tá na NBA. Por conta disso, rouba minutos de outros. O Malcolm Brogdon, vou ser sincero. Pra mim, o Brogdon, hoje, ele é um role player de elite, tá? Hoje, Malcolm Brogdon é um role player de elite. Ele era um role player de elite no Bucks, no Indiana e no Celtics. Pra mim, ele deu um salto gigante na carreira, tá? Gigante na carreira. É um jogador que, pra mim, é um seríssimo candidato a Six Man of the Year. Seríssimo candidato a Six Man of the Year. No ataque, ele faz tudo bem. E na defesa, não deixa nada a desejar pros outros defensores do Celtics. Não deixa nada a desejar. Tanto é que eu até brinco que eu não consigo me lembrar de um jogo ruim do Malcolm Brogdon. Sinceramente, eu não consigo me lembrar de um jogo em que o Brogdon foi mal. Não consigo. Então, pra mim, o Brogdon é elite, cara. A gente tá falando aqui de um role player de elite. O McDaniels é que ele não tem muita mídia. Mas o McDaniels do, Minnesota, porque tem o McDaniels também do Philadelphia. Pra mim, o McDaniels do Minnesota é um jogador muito útil. A cada dia que passa, esse cara melhora.
é um defensor extremamente talentoso e versátil. Ofensivamente, ótimo espaçador de quadra, atlético pra caramba. Uma ótima opção em drives também. Na transição é um terror. Um terror no lado bom, né? No bom sentido. Então, pra mim, velho, o McDaniels é um jogador extremamente útil. Extremamente útil. Eu gosto muito do McDaniels, mas muita coisa. Michael Bridges, pra mim, ó, tá quase subindo de patamar, tá? O Michael Bridges, pra mim, ele tá a um passo, a um degrau de evolução pra se tornar uma estrela da liga. É um jogador que já faz uns 2 anos que eu tenho falado, ó, olho no Michael Bridges, esse cara vai estourar, esse cara tem potencial pra se tornar uma estrela. E a chegada dele no Brooklyn Nets serviu para mostrar para mais pessoas este potencial absurdo que Michael Bridges tem. De todos os role players aqui, esse é o que está mais perto de dar um salto na sua carreira. É o que está mais perto de se tornar, sim, o franchise player. Ele se adaptou muito bem a esse papel de protagonista no Brooklyn Nets. Desde que ele chegou no Brooklyn, ele tem tido seus melhores números ofensivos e se mantém um monstro na defesa. Então, pra mim, é questão de tempo pro Michael Bridges subir de patamar e se tornar de forma incontestável um protagonista na liga. Pra mim é questão de uma temporada. É mais uma temporada pra ele subir esse patamar. Malik Monk, parceiro, elite. E como eu fico feliz em colocar o Malik Monk aqui, né? Porque em Charlotte ele foi considerado um jogador descartável, um jogador que não tinha minutos. No Lakers ele conseguiu dar um salto legal na sua carreira. E no Kings esse cara tá sendo assim, mais do que crucial pro sucesso do Kings. É um jogador que ele é um protagonista vindo do banco. Ele é um protagonista vindo do banco. É outro cara que tem chance enorme de ser eleito Sixth Man of the Year. Eu, particularmente, acho um jogadorzaço. Eu acho ele um jogadorzaço. Falta um pouquinho de defesa? Falta, mas não ao ponto de eu dizer que ele é um nada na defesa. Não, ele defende ok. De forma ok ele defende. Sabe? Ele é um defensor ok. Não é um primor na defesa, mas ofensivamente ele é absurdo, cara. O volume de jogo que esse cara tem é muito, muito bizarro. E a consistência dele nessa temporada é algo que chama a atenção. Então, por conta disso, Malik Monk, pra mim, elite. Pra mim é um role player de elite. Assim como Michael Porter Jr. Não tem pra onde correr. Michael Porter Jr. é um role player de elite. O Michael Porter Jr. é um cara que eu tava quase colocando aqui. Mas eu ainda acho que falta mais pra ele se tornar um protagonista do que o Michael Bridges. O Michael Bridges, ele se mostra mais pronto. O Michael Porter Jr., ele tá no mesmo patamar que o Michael Bridges estava a temporada passada. De um cara pra gente ficar de olho. O Michael Bridges hoje já é um jogador que é certo que ele vai se tornar o protagonista. O Michael Porter Jr. precisa ainda dar mais alguns saltos, sabe? Precisa subir ainda alguns degraus. Mas ele é um jogador que vale a pena ficar de olho. Eu amo ver o Michael Porter Jr. jogar. É um cara crucial, mas crucial para esse Denver Nuggets. Crucial. Infelizmente, tem muitos problemas de lesão. Infelizmente. Mas se tudo der certo, ele vai conseguir se manter saudável. E nos playoffs vai ser uma baita de uma arma pro Denver. Então, Michael Porter Jr., pra mim, tem que entrar na elite, não tem jeito. Miles Turner, pra mim, ele é um cara muito útil, tá? Eu acho que o Turner caiu um pouquinho nos últimos anos. Nessa temporada, ele perdeu um pouquinho de espaço no Indiana. Ele ainda é titular, mas quando a gente fala de protagonismo no Indiana, a gente fala de Mathurin e a gente fala de Tyrese Haliburton antes de falar do Miles Turner. Mas ele ainda é um pivô muito útil. Eu ainda acho ele um dos pivôs mais talentosos que a NBA tem. É um puta defensor de aro e ofensivamente entrega muito, principalmente espaçando a quadra. É um pivô meio soft no lado ofensivo? É, mas ainda é um pivô que entrega muito no ataque. Então, Miles Turner, pra mim, muito útil. O Terance Mann. Eu gosto do Terance Mann, cara. Não dá pra colocar ele no não atrapalha. Eu acho que é muito pouco pra ele. Então eu vou botar ele no ajuda. Eu acho que o Terance Mann ajuda.
Não compromete na defesa, não compromete no ataque. É um cara que consegue sim forçar turnover no adversário, e isso é muito importante para esse sistema do Tyronn Lue. Então o Terrence Mann, acho que o ajuda é perfeito para ele. O Bob Portis, muito útil, né? E que virada de chave, né, do Bob Portis, né? A temporada passada dele foi uma temporada muito boa, e essa então, cara, que temporada do Bob Portis, né? Como fez bem a ida dele pro Bucks, vestiu a camisa e, sabe, se adaptou muito bem. Eu gosto muito do Portis, uma intensidade muito alta. Nessa temporada ele se tornou um jogador ofensivamente muito melhor, muito mais útil. Então pra mim Bob Portis entra aqui no muito útil, não tem pra onde correr. O Daniel Theis rouba minutos, rouba minutos, rouba minutos. Ele foi, durante um curto período, um cara útil no Boston Celtics, mas durou pouco. Essa utilidade dele durou pouco. E no Indiana, né, rendeu nada. Então, pra mim, Daniel Theis rouba minutos. Assim como... Ah, esse aqui pra mim, meu amigo. Troy Brown Jr. Meu amigo, o que o Troy Brown Jr. rouba, né, de minutos do Austin Reeves, do Dennis Schroeder, do Rui Hashimura, é brincadeira. O Troy Brown Jr. rouba descaradamente minutos desses caras. Mas eu ainda tenho a teoria que o Troy Brown Jr. sabe de algum segredo muito cabuloso do Darvin Ham, porque não é possível que o Darvin Ham realmente acha o Troy Brown Jr. um jogador mais merecedor de minutos do que Hashimura, do que Vanderbilt, do que de Austin Reeves. Não é possível, cara. Isso é algo que não entra na minha cabeça. Então, eu ainda dou o benefício da dúvida do Troy Brown Jr. saber de um segredo absurdo do Darvin Ham. Eu ainda dou esse benefício da dúvida, mas é assim, é incontestável que esse cara rouba minutos de outros jogadores. Um cara que poderia estar aqui, infelizmente não tá, por vacilo meu, é o Anthony Lamb. O Anthony Lamb do Warriors também rouba minutos de outros jogadores, né? Ele também deve saber de um segredo muito cabuloso do Steve Kerr. Mas infelizmente ele não tá aqui. Mas o Troy Brown Jr. tá aqui. Theo Jones, posso falar, na real mesmo, pelo que ele tá entregando hoje, ele é um role player de elite. Pelo que o Theo Jones entrega hoje, ele é um role player de elite. Olha os números do Theo Jones nesse período de ausência do Ja Morant. São números de um armador acima da média, pô. São números de um armador acima da média. Recebeu um belo contrato nessa off-season que, quando eu vi pela primeira vez, eu achei meio exagerado, mas vendo o que esse cara entrega hoje, pra mim o valor que ele recebe é muito justo, a entrega dele é muito alta. Então pra mim, Theo Jones, meu amigo, na boa, elite. Pra mim ele é um role player de elite. Jared Vanderbilt, muito útil, tem pra onde correr. Eu vou botar ele aqui entre os primeiros. Muito útil, amo ver o Vanderbilt jogar, defende bem demais, ofensivamente entrega, atlético, muito bom na transição. É um dos alas que mais força turnovers nos adversários em toda a liga. Então, Jared Vanderbilt, pra mim, muito útil. Muito útil. Elite, acho um pouco demais, mas muito útil pra mim. É perfeito pro Vanderbilt. Yuta Watanabe, posso falar? Ele já esteve aqui nessa temporada, ó. Ele já esteve aqui no ajuda. Só que hoje perdeu espaço. Então ele vai ficar no não atrapalha. Mas ele já esteve no ajuda. Derek White, muito útil. Muito útil. Que jogador, né? Outro grande achado do Boston Celtics. Quando trouxe ele na trade deadline da última temporada, né? Trouxe ele vindo, né, do San Antonio. Eu achei que o Celtics tinha dado muito por ele. Eu achei. Só que na boa, vendo que esse cara tá jogando principalmente nessa temporada, eu ainda acho que o Celtics deu pouco por ele, viu? O Celtics ainda deu pouco por ele. Que jogador é o Derek White? Completo no ataque, completo na defesa. Ele não é acima da média em nenhum fundamento. Em nenhum. Mas ele é muito bom em todos. Então, por conta disso, dessa consistência absurda do Derek White, ele tem que estar no muito útil. Ele tem que estar no muito útil. E pra fechar, o último nome, Ivica Zubac. E pra mim o Zubac, pelo que ele entrega no Clippers,
Cara, ele é muito útil no Clippers. Muito útil. É um jogador que não compromete em nenhum lado da quadra. Ele não é um jogador acima da média em nada. Não é um grande espaçador de quadra, inclusive ele é bem mal, bem ruim, né, espaçando a quadra. Só que, cara, jogando no post, completando lobby, jogando em pick and roll, ele é muito bom. E na defesa, não compromete em nada. Bom reboteiro, pra mim, Ivica Zubac é muito útil e não abro mão dele nessa categoria. Então, assim fica a minha tier list dos role players da NBA. Cometi algum crime? Talvez sim. Então cabe a você denunciar os meus crimes aqui nos comentários. Como ficaria a sua tier list dos role players? Tem algum nome aqui que você discorda demais? Sinceramente, cara, eu não acho que eu cometi um crime muito grande aqui não. Mas comente aqui. Comente aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha aí com seus amigos, ativa as notificações que é super importante para não perder nenhum de novo. E é isso, turma. A gente se vê no decorrer do dia com mais conteúdo. Dá uma olhada no primeiro comentário fixado, porque vai ter um link que vai te oferecer o NBA League Pass com desconto e com um período de teste grátis. Então você que ainda não tem o League Pass, garanta já o seu. E é isso, né? Tamo junto, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.